Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e, como vocês já estão acostumados, hoje é dia de estreia, coleção nova aqui no canal, a saga do Homem-Aranha, começando aí uma nova fase de publicações desse personagem tão querido pelos colecionadores do quadrinho. Essa é a fase do Homem-Aranha pelo Roger Stern. Essa primeira edição traz algumas histórias bem interessantes, eu vou comentar com vocês logo depois da vinheta. A saga do Homem-Aranha é uma edição em capa cartão com 144 páginas e o preço de capa na banca é R$ 39,90. Essa coleção segue os mesmos moldes das outras coleções de saga e da coleção clássica, né? A gente tem aqui um quadrinho que reúne as edições Peter Parker, Espetacular Spider-Man número 43, 44, 45 e 46 e a The Amazing Spider-Man número 206 a 208. Então, assim, são algumas histórias de um período bem rico em experiências vividas pelo Homem-Aranha, né? E aqui a gente tem a equipe criativa com bastante variada, roteiros de Roger Stern, Marv Wolfman, Dennis O'Neil, e entre os desenhistas temos Mike Zeck, John Byrne, Al Gordon, John Romita Jr., enfim, uma equipe de peso. Essa edição de estreia vem com um texto de introdução pelo editor da época, o Dennis O'Neil, e ele vai explicar um pouquinho dessa proposta. Ele vai explicar um pouquinho de como foi a trajetória até chegar nessa fase do Homem-Aranha, né? Essa fase do Homem-Aranha, ela já foi inclusive republicada nos Estados Unidos em um ônibus que saiu com 1.296 páginas. Isso significa que se for esse material do ônibus publicado nesse formato, a gente vai ter mais ou menos 9 edições da saga do Homem-Aranha. Só que a Panini, ela costuma dizer que as sagas elas perduram enquanto estiverem vendendo, o que significa que se esse material tiver bons resultados, a gente deve ter uma das sagas aí mais longevas, porque tem muito material do Homem-Aranha para ser publicado e alguns até inéditos no Brasil ou que saíram há muito tempo. Eu, inclusive, tive falando com um amigo Luiz, que ele tem uma página de guia de leituras, e ele estava falando que essa fase ela é uma fase bastante extensa e que deve perdurar por muito tempo, porque além de Amazing Spider-Man e o título do espetacular Peter Parker, vai ter Marvel Team Up e vários outros títulos que devem entrar nessa coleção, tá? Fora isso, a gente tem aqui o que, Daniel? Boas histórias de um Homem-Aranha sem compromisso com outros eventos da Marvel na época. Praticamente cada uma das edições deste encadernado tem início, meio e fim dentro dela mesma. A gente vai acompanhar aqui o Homem-Aranha lidando com a máfia, lidando com um mesmero golpista. E aí a gente percebe também que o personagem está passando ali pela sua fase de amadurecimento, uma vez que o Homem-Aranha cogita, inclusive, ser sócio do Mesmero em um empreendimento de entretenimento. Eles têm o Mesmero tem um show e chama o Homem-Aranha para ser ali o seu coadjuvante mediante um pagamento robusto. E o Peter Parker considera aceitar porque ele está duro de grana e precisa ajudar a Tia May. Isso mostra o quanto o personagem ainda não tinha evoluído a ponto de perceber que vilão é vilão e que herói não pode se misturar com eles. Mas isso faz parte da diversão. Tá, mas assim, ó, esse começo é um começo meio bobo, né? Os vilões são facilmente derrotados, as situações são resolvidas sempre a favor do Homem-Aranha e as histórias não têm necessariamente uma amarração de um aí sucedendo os eventos da outra, terem consequências e tudo mais. Mas essa fase, ela vai escalonando e lá na frente ela realmente se torna algo bem impactante. Outra curiosidade que eu percebi lendo essas HQs é a Dani, uma garota pelo qual o Homem-Aranha está apaixonado nesse período, né? Debbie. E a Debbie, ela não era um personagem que eu lembrava que o Peter tivesse esse envolvimento. Ela é uma colega de faculdade que o Peter ali volta e meia tá saindo para jantar, tá levando para o cinema, tá levando para show, mas ele nunca consegue efetivamente
dar um start nesse relacionamento, pelo menos não nessas primeiras edições. E aí vem o lado positivo dessas coleções clássicas, né? Que é permitir que leitores que não tenham tido a possibilidade de ler isso aqui quando saiu pela primeira vez no Brasil, e algumas talvez até não tenham saído, não sei dizer exatamente, tenham essa oportunidade de ler agora isso nesse formato. Muito se fala que esse quadrinho ajudou no desenvolvimento do Homem-Aranha. É uma fase que ficou marcada pelo surgimento do Duende Macabro. É uma fase que você vai encontrar histórias clássicas como aquela O Menino que Colecionava Homem-Aranha. Recentemente foi republicada aqui na edição do Marvelverse, mas é uma história que faz sentido para todo colecionador. Também tem um arco, acho que de 2 partes, que o Ninguém Pode Deter o Fanático, que é emblemático também sobre essa rivalidade. Então, assim, essa fase do Roger Stern, elas são cerca de 50 edições, pouco mais disso, mas que a gente vai ver com certeza outros materiais. É uma fase que está ali muito interessante para quem está acompanhando a edição definitiva e para quem está fazendo também as coleções clássicas ali. Então vai ser um material a complementar isso aí que vem saindo, né? Para além das histórias das edições em si, tem alguns materiais extras, como uma capa e um card aqui que remete a um convite para um show de uma banda de rock que tinha parceria com a Marvel na época, e essa arte aqui de uma capa onde a gente vê o Justiceiro e o Doutor Estranho junto com o Homem-Aranha de uma perspectiva bem diferente. Inclusive a capa é do Frank Miller. Aí no final a editora conseguiu colocar aqui a biografia resumida, lógico, pelo menos dos principais participantes, né? A gente tem a biografia do Jim Shooter, do Marvel Wolfman, do Roger Stern, do John Romita Jr., do Frank Miller, do Jim Mooney, do Dave Michelini, tem muita gente, John Byrne. Todo mundo que tem envolvimento em alguma dessas histórias teve aqui a sua fichinha colocada no final. Então essa é uma nova coleção, essa é uma nova aventura, e agora é aquela hora que eu te convido e te pergunto: você vai colecionar mais uma saga? Você vai fazer a saga do Homem-Aranha? Já está fazendo saga Demolidor, saga dos X-Men, saga da Liga da Justiça, quem mais aí? Saga do Justiceiro. Enfim, esse foi o Poptopia de hoje. Nós apresentamos essa nova coleção. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Se não for inscrito, se inscreva. Forte abraço e até a próxima.